digo, olhem para eles e agora olhem para o corpo deles, existe alguma diferença? Não, porque eles são o corpo deles. Eles não têm um corpo, eles são um corpo. E é muito engraçado que quando em qualquer palestra que a gente faz essa mesma dinâmica, faço isso no grupo de vocês. Olhem para o fulano, agora olhem para o corpo dele ou dela. A reação é sempre a mesma. Por quê? É exatamente a mesma coisa. Nós então somos o nosso corpo. E o nosso corpo expressa, manifesta aquilo que nós temos de mais profundo. Por isso São João Paulo II diz que o corpo é o sacramento. É o sacramento do homem, porque ele expressa quem o homem é. Entendido? Então, palmas para os nossos irmãos. Nós temos um corpo, sim ou não? Sim. Errado. Não aprenderam nada. Vocês são burros, hein? Nós temos um corpo, sim ou não? Não. Nós somos um corpo, sim ou não? Sim. Nós somos um corpo. Nós não temos, nós somos um corpo. Logo, nós vemos que a nossa sexualidade é a nossa identidade mais profunda. Ou seja, da mesma forma que olhando para Gabriela e para Lucas, nós vemos um homem e uma mulher, nós também pessoalmente temos a nossa identidade marcada pelo nosso corpo. Por exemplo, além da questão genital, o homem e a mulher têm muitas outras diferenças. Por exemplo, a força, os ombros mais largos, a menina com os quadris mais largos do que o homem, pelos, ou seja, toda a nossa identidade é marcada pela nossa sexualidade. Logo, sexualidade não é um pedacinho de quem eu sou, mas a sexualidade é a minha identidade. Vamos repetir isso junto? A minha sexualidade é a minha identidade. É a minha identidade. Por isso, nós já podemos então, isso é só uma introdução para agora começarmos a responder algumas perguntas. Uma delas, então, é de que o desejo sexual, que é fruto da minha identidade sexual, não é pecado, mas pelo contrário, é um dom de Deus. O desejo sexual, a pulsão sexual, é um dom dado pelo Criador ao ser humano, para que através desse desejo sexual, desse impulso sexual, ele seja coparticipante na obra da criação. Dessa forma, nós temos uma força vital em nós. Nós temos uma força vital, uma força co-criadora, concedida pelo Criador para cada um de nós. Onde que entra o pecado? Quando o pecado faz com que nós nos separemos em armários. Em um armário, assim, um gaveteiro, onde tem a gaveta da sexualidade, a gaveta da afetividade, a gaveta da sensualidade, a gaveta da espiritualidade, a gaveta do trabalho, a gaveta da família, a gaveta do sei lá o que, do estudo. E aí nós somos só seres fragmentados e não somos uma pessoa. O que é uma pessoa? É um ser integral, espírito, alma, corpo. Não é só uma coisa, nem só outra, nem só a terceira, mas é o todo unido em uma criatura chamada ser humano. Amém? O pecado então é quando nós nos dissociamos disso. E aí, por exemplo, comer, nos alimentarmos, é pecado? Não, inclusive é um dom que Deus nos deu, porque é muito bom comer. Mas onde que entra o pecado? Quando eu dissocio o corpo do resto de quem eu sou. E aí eu como só por causa dessas membranas da língua que fazem com que eu sinta o quê? O prazer, o gosto pela comida. E aí eu como só pela minha dimensão corporal, não para que eu me sustente, para que eu possa então sobreviver, para que eu possa trabalhar, para que eu possa me doar. Da mesma forma em relação
relação à dimensão sexual do próprio desejo sexual. O desejo sexual não é pecado, é um dom de Deus, mas se torna um ato pecaminoso quando eu dissocio ele de quem eu sou. Então eu uso do desejo sexual só para eu ter prazer. Quando eu faço isso, o que eu estou cuidando? Cuidando só do corpo, mas o espírito e a alma estão apartados, porque eu só me preocupo comigo mesmo e esqueço de que por espírito, por alma que Deus me concedeu, eu sou chamado a me doar. E essa doação está inclusive cravada no nosso próprio corpo, quando nós vemos que um homem e uma mulher se encaixam perfeitamente, inclusive, óbvio, principalmente sexualmente. Isso é uma obra da criação. Poder imaginar que um homem e uma mulher se encaixam perfeitamente anatomicamente. Ou seja, o corpo está manifestando algo que é da nossa essência mais profunda. Nós fomos feitos para o outro, para nos doarmos. E aí nós vemos aquilo que nosso Senhor disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida. Não é aquele que toma a vida do outro para ter prazer, mas é aquele que dá a sua vida para que o outro tenha a vida. Amém? Amém. Por isso nós podemos ver como que uma peneira para o amor humano. Uma peneira. Então tu pega aquela ideia que tu tem de amor, pega aquela ideia que tu tem de paixão, sei lá o que tu quiser, e agora a gente vai passar ela na peneira. Não tem aquela música assim: o Senhor peneirar, eu quero passar. Tem, né? Não vou cantar porque eu não quero humilhar os nossos irmãos que escrevem música. Mas vocês sabem que música é essa, né? Sim ou não? Sim. Muito bem. Vamos cantar ela então? Se o de novo. Vamos ver se a gente vai passar do lado de lá. Essa peneira tem 4 gradezinhas trançadas para ver se vai passar. A primeira grade se chama liberdade, a segunda grade se chama fidelidade, a terceira grade se chama totalidade e a quarta gradezinha se chama fecundidade. O amor humano então é livre, fiel, total e fecundo. 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 Livre, fiel. Quando você não vem, tu não canta. Livre, fiel, total e fecundo. Livre, fiel, total e fecundo. Livre, fiel. Muito bem, vamos. Se o amor que eu chamo de amor não é livre, ou seja, vamos agora começar a chutar o balde, é por carência, não é por liberdade, não é fiel, mas é uma cachorrada, não é total, mas é só o meu corpo, não a minha vida como um todo, não é fecundo, mas é fechado a vida, não é amor. Essas são as marcas do amor humano concedidas por Deus para que nós possamos viver. Na verdade, essas marcas são reflexo do amor divino que Deus então concede a nós para que nós vivamos. O amor então é livre, fiel, total e fecundo. E quando ele tem essas características, ele é reflexo e manifestação do amor e da obra da criação. Amém?
Agora vem as dúvidas. Como vencer o pecado da masturbação, pornografia e outras coisas sexuais? Eu fiquei com bastante medo dessas outras coisas sexuais. Qualquer coisa me chama no direct que a gente vai resolver depois, tá? Mas vamos primeiro nos lembrar que o Catecismo no número 2351 nos dá nos nomeia ofensas à castidade. São elas a luxúria, a masturbação, a pornografia, a fornicação, a prostituição e a violação, ou seja, o abuso, a relação sexual não consentida. E a masturbação, de maneira específica, é definida dessa forma pelo Catecismo. Por masturbação, entende-se a excitação voluntária dos órgãos genitais para daí retirar um prazer venéreo. Depois ele vai nos dizer que a masturbação é um ato intrinsecamente mau. Ou seja, não existe ocasião na qual a masturbação seja boa. Por isso que ele está dizendo que ela é intrinsecamente má. É isso que significa. Como vencê-la? Bom, primeiramente, e aqui tem um grande segredo, com a graça de Deus, em primeiro lugar. Um dos grandes erros, uma das coisas que paralisa muitas pessoas é achar que vencer a masturbação é fruto da força do seu próprio braço. É impossível isso acontecer, porque nós estamos feridos pelo pecado, estamos feridos pelo pecado original. Nós podemos sim vencer quando abrimos as portas do nosso coração para que a graça haja, para que a graça opere essa graça no nosso meio. Então, em primeiro lugar, a graça. Entender que é um grande dom a sexualidade. E justamente porque a sexualidade é um grande dom, ela vai ser um grande alvo de ataque do inimigo. Vai ser um grande alvo. Porque o inimigo sabe que é ali na sexualidade que Deus cumulou o homem de grandes dons. Imagina aí que pela sexualidade do homem, a mulher é co-criador. Não existe dom maior, mais elevado. Então, é justamente por isso que a nossa sexualidade é um alvo de tentação. Por isso nós precisamos pedir muito a graça de Deus. E como nós pedimos a graça de Deus? Rezando, gente. Se tu não reza, não vai dar certo. Precisa pedir muito, e pedir com força. Só que saiba também que não é transformar a tua oração em uma mera petição e aí tu fica só nisso. O mundo está se acabando lá fora e tu está só rezando sobre isso, preocupado com isso. O único pecado que existe no mundo é esse. Não, mas é ter oração no sentido de ter vida de oração, ter fidelidade, ter um plano de vida, ter uma intimidade com Deus, buscar ser um amigo de Deus. Porque à medida que nós nos aproximamos mais de Deus, nós vamos cada vez mais criando repulsa àquilo que nos afasta de Deus. E aí é uma consequência que eu consiga abandonar cada vez mais o pecado. Porque eu, em primeiro lugar, me aproximei de Deus. E porque me aproximei dele, posso ir então abandonando aquilo que me afasta. Uma outra dica: a masturbação ela vai ser sempre manifestação de uma desordem interior. Gente, aquilo que nós temos dentro é fruto daquilo que nós temos fora. Quem quer ter um interior, quem quer ter a sua vida ordenada pelo Espírito, levanta a mão e diga eu. Muito bem, tu nunca vai conseguir isso se não arrumar a cama quando acordar. Não vai. Porque é impossível que o Espírito encontre uma brecha para agir na tua vida se tu é o principal obstáculo. Se tu é a principal dificuldade para que ele possa agir.
É impossível que o Espírito encontre um espaço para ordenar o teu interior se o teu quarto é uma zona. Se tu não tem hora para estudar, não tem hora para comer, não tem hora para trabalhar, não tem hora para limpar a casa, para limpar o quarto, para fazer essas coisas bem. Então, aqui é outra dica: ordem, disciplina, horário. Desde as coisas materiais, como uma mesa bem arrumada, um quarto bem limpo, a cama bem esticada, até um horário bem identificado, onde cada coisa tem o seu lugar. Tem hora de rezar, tem hora de acordar. Querem uma dica de ouro para vencer esse pecado? Durma todos os dias na mesma hora e sem o celular na mão. Dica de ouro: dorme todos os dias, sei lá, 11 horas. 11 horas é a hora que eu vou dormir todos os dias, e eu vou, antes de deitar na cama, desligar, deixar meu celular afastado. Inclusive aí outra dica: deixa ele longe do despertador ligado para poder acordar bem no outro dia, e vai para a cama. Dica de ouro: porque tendo horário para dormir, consequentemente tu vai ter um horário para acordar mais disposto. Tendo um horário para dormir, não vai ter aquele tempo ali de preguiça em cima da cama antes de dormir. E ali então já é uma manifestação da ordem, da disciplina. Outra dica: penitência e purificação. Porque muitas vezes nós não conseguimos vencer os vícios, seja esse mesmo da masturbação, ou tantos outros como a gula, a fofoca, a maledicência, enfim. Imagine que o nosso organismo espiritual também tem músculos. E existe um músculo chamado o músculo de dizer não. O músculo de dizer não. E aí esse músculo está atrofiado. Por que ele está atrofiado? Porque toda vez que tu tem vontade de fazer alguma coisa, o que tu faz? Tu usa o músculo de dizer sim. E o músculo de dizer não, coitado, está atrofiado. Então aqui entra a penitência. Tenho vontade de comer chocolate. Vou usar o músculo de dizer sim ou o músculo de dizer não? O músculo de dizer não. Para que eu exercite, para que ele vá criando força. Aproveito para responder uma outra pergunta. Sexta-feira é dia de comer carne? Não. Então eu ali vou exercitar o meu músculo para que ele diga não. Quero tomar um banho quentinho todos os dias. Posso um dia na semana tomar um banho frio, ninguém vai morrer por causa disso. Então eu vou exercitar o meu músculo de dizer não para a água quente. Assim, quando eu me deparar com situações de pecado, o meu músculo de dizer não vai estar mais forte, e aí eu vou estar um pouco mais capacitado pela graça e pelas virtudes para poder dizer não. Para poder dizer não para a masturbação, para a gula, para a maledicência, para a fofoca, para a difamação. Então, penitência. E também, junto com a penitência, a compreensão de que a penitência é uma purificação. Tu não vai conseguir vencer esse pecado da masturbação, da pornografia, se tu passa o dia todo ouvindo baixaria, ouvindo músicas que são uma baixaria, vendo seriados que são uma baixaria, contemplando aquilo que não é belo, mas contemplando aquilo que é o feio, que é o asqueroso. Então, o que tem na nossa playlist do Spotify? O que tem nos nossos favoritos do YouTube, dos streamings por aí? É ali que começa a nossa purificação, é ali que começa o nosso exercício de
dizer não. E aí eu começo dizendo não para aquilo que é errado, para depois começar a dizer não para aquilo que eu quero simplesmente abrir mão para me exercitar, e aí eu não posso chegar lá e dizer não para o mal em si. Outro ponto, maturidade. Masturbação, na grandíssima maioria das vezes, é uma manifestação de imaturidade afetiva. Como eu faço então para trabalhá-la? Assumindo, lutando, dando sangue para ser mais maduro naquilo que eu vou conseguir. Só que isso, meus filhos, exige sair da zona de conforto, deixar de ser sustentado pelos pais, deixar de ser uma vida boa, deixar de ser um eterno adolescente, deixar de não assumir responsabilidades, deixar de ter que ser sempre motivado, mas para tu assumir a condição, a posição de dono da tua vida. E é assim, dessa forma, que pouco a pouco pode ir adquirindo, pelo uso da tua vontade, pelo exercício da vontade, a aquisição das virtudes, maturidade. Da mesma forma, então, que a gente começou lá a ordem pelos livros e pela cama para depois chegar na ordem interior, da mesma forma, com a maturidade nas pequenas coisas, nas pequenas decisões, nas tomadas de responsabilidade, para então chegar na maturidade e evitar a consequência dela, que é a masturbação. Outra dica importante: contemplar o belo. Que é isso que eu falava. Então eu tenho que ouvir música boa, eu tenho que ver filmes bons, seriados bons, tenho que ter amigos bons, tenho que ter conversas saudáveis. Agora, meus amigos só falam baixaria, eu só escuto porcaria, só vejo filme indecente. Impossível. Então, aí tem algumas dicas para poder superar essa dificuldade. Existe um curso também para o Paulo Ricardo, muito bom, chamado O Mal da Pornografia e da Masturbação. É um curso aberto. Podem dar uma pesquisada lá, é um curso muito bom. Sobre a pornografia se aplica exatamente os mesmos passos, com mais um adendo, de que a pornografia tem uma gravidade muito séria, uma gravidade muito grave, para usar bem da redundância, que é a consequência neurológica que ela traz para nós. Então, o primeiro passo, a primeira luta que eu os aconselharia a travar seria contra a pornografia. Uma cena pornográfica impressa na nossa mente pode levar até 3 anos para ser esquecida. Tamanho dano neurológico que ela causa. Então, se pudesse escolher um passo a ser dado, um corte a ser feito, seria esse. Tamanha gravidade daquilo que ela causa nas nossas vidas. Então, cuide, tenha muita atenção. E aqui ainda, por fim, então, para finalizar esse ponto, mais uma dica: formem-se, leiam, vejam vídeos, assistam aulas, porque isso vai também convencendo o nosso intelecto, que a gente pode usar da razão. Nós somos seres racionais, então nós podemos usar da nossa razão para poder fazer as nossas escolhas. E para isso, quero sugerir, dar uma dica de livro para vocês, que se chama Os Custos Sociais da Pornografia. 8 descobertas que põem fim ao mito do prazer inofensivo. É um livro da editora Quadrante. Os Custos Sociais da Pornografia. O subtítulo é 8 descobertas que põem fim ao mito do prazer. Amém? Pergunta sobre beijos. Beijo fora do namoro, beijo de língua do namoro. Como gosta de beijar, né? Não importa beijar. Gente, nós estamos passando por uma mudança de época, uma mudança
de geração, uma mudança de formação. Isso é um dom que Deus nos dá. Nós estamos indo de uma geração, mesmo da geração de jovens católicos, que tinha uma formação bem deficiente, onde era comum, mesmo sendo católico, simplesmente sair ficando. Né? E aí, talvez nós estejamos indo para um outro extremo, que são os jovens católicos, mas que agora só querem ficar discernindo. Né? Eu estou caminhando, estou caminhando, estou caminhando, estou caminhando. O cara está lá na Argentina já, mas ele continua caminhando. Nós precisamos encontrar a virtude, o equilíbrio. A virtude, o equilíbrio entre isso. Então, sobre o beijo fora do namoro, nós precisamos entender que o ficar, que é o beijar uma pessoa, então, né, nada mais é do que ter certo prazer com a outra pessoa. E o que mais? Só. Por quê? Porque eu não comecei sequer o processo de doação. O sacramento do matrimônio é, então, sacramentar a doação de um homem para a mulher e da mulher para o homem. Certo ou errado? Certo. E essa doação mútua começa quando? No namoro. Onde então um vai se doando para o outro. Começa um a pagar uma esposa, na verdade o homem, eu espero, né? Pagar uma feminina. Vai aos poucos, assim, uma comunhão de bens ali, né? Aos poucos vai um ficando cada vez mais junto com a família do outro, para conhecer a família, para um assumir a família do outro. Certo ou errado? Certo, né? Mas, no ficar, não acontece nada disso. É mero beijo por beijo, é mero prazer por prazer, é mero zóio por zoinho, né? Então tomem cuidado com isso. Não existe porquê sair beijando uma pessoa que não tem contato com ela. Mas também tomem cuidado com esse tal desse caminhar, a gente está caminhando, e fica lá nesse lado desse caminhar e não chega nunca no destino proposto. Conhece a pessoa, reza se é o tempo de se abrir a um discernimento, a um namoro. É legal? Isso é legal? É boa, tem qualidade, tem virtudes? É de namoro. Qual a dificuldade? Não entendi. A dificuldade, na verdade, todo mundo sabe, é a falta de homem, né? Peço perdão aos homens, mas as mulheres pagaram mais caro, viu? Então, é só para vocês hoje eu vou preparar. Por exemplo, não se fala em outra coisa do que a vergonha que foi o bailinho que teve ontem. Diz que foi um vexame. Eu não estava aqui. Tinha bastante história, ok? Mas os que estavam, a quantidade de menina dançando com menina e de homem sentado dava uma vergonha. Mas eu não estava aqui. Os seus sapatos chegam para falar da brincadeira com essas coitadas de filhos de divertição. Mas hoje eu te ligo, hein? Então, gente, vamos voltar. Tenham esse discernimento, tá bom? Tenham esse discernimento. E aqui a gente pode já, então, agora vamos ainda um último ponto, que é sobre o beijo de língua no namoro. O beijo de língua nada mais é do que uma preliminar. Um beijo, né? Aquele beijo de privada. Nada mais é do que o começo de algo além. Eu não vou perguntar se eu estou certo ou se eu estou errado, porque senão sai em vergonha. Ele tem que se entregar.
a gente sabe que é isso mesmo. Então, por que começar algo que você não quer terminar? Ou ao menos eu espero que não queira terminar. Ou ao menos mesmo que queira, não queira terminar. É que nem o Chaves, né? Que é sem querer querendo, né? É querendo não querendo. Então não tem por que começar essa relação do beijo de língua desentupida privada, isso vai continuar, né, com aquilo que é próprio da união entre marido e mulher. Mas então, como rezar para esperar o tal do José, o tal da Maria, né? É meio cafona isso, né? Mas a pessoa apaixonada é cafona mesmo, né? Gente, olha lá, vamos lá. Não vai dar tempo, viu? Vamos lá. Em primeiro lugar, tu precisa saber assim, ó. Tu precisa ser uma pessoa bem resolvida contigo mesmo diante de Deus, para que tu saiba se tu está no tempo de um relacionamento. Ah, como é que eu sei se eu posso namorar com aquela menina? Primeiro você tem que saber se tu pode namorar. Se nesse processo de discernimento tu pula direto para aquela oração, tendo na mente já aquela pessoa, a oração vai sempre dizer que sim, vai ter confirmação na palavra, visualização, um arrepio, vai sempre dizer que sim. Sempre, pode ter certeza. O discernimento não é ali, o discernimento é antes. Eu estou em tempo, eu estou no tempo de namoro. É isso. Estou no tempo de namoro, sim ou não? Não. Ok, então pode aparecer quem for, eu vou estar sentado naquilo que Deus me deu como um tempo próprio para viver. Estou num tempo de namoro? Estou. Beleza, vou partir para caça? Não. Estou no tempo de namoro? Sim. Eu vou fazer o quê? Vou ficar aberto. Eu vou ser uma pessoa normal. Simples. E se vocês forem ver, e aqui é mútuo, né? Eu ouço, né, os dois lados da história. Sobretudo mulher não gosta de homem que está sempre o radar ligado. Não gosta. E homem também não gosta de chat. E fica ali em volta. Seja normal. Seja normal. E naturalmente os olhos vão se cruzar. As coisas em comum vão aparecer na conversa. Os assuntos vão confluir. Olha só, legal. Aí vai perceber que gosta de estar junto. E aí, será que eu vou, será que eu não vou? Qual era o discernimento lá atrás? Eu estou num tempo de namoro? Estou. Por que não então? E aí? Pode-se começar a conhecer, isso aqui é um namoro, sair junto, não é pecado, viu? Pode sair junto, né? Pode sair para comer um açaí no cinema, dar uma volta, não tem problema. E aí, não tem nenhum impedimento da nossa pessoa, namora, pede namoro. Não precisa sair beijando, primeiro pede, tá? Importante. Mas e quando eu sou inseguro? Eu tenho muito medo, tenho insegurança, sempre que eu me aproximo de alguém eu começo a tremer na base. O que eu faço para superar isso? Olha, filho, tem um pessoal que está tentando gordura ali na frente da câmera.
tu precisa descobrir qual é a causa. Tem que ir na fonte. Vai na fonte. Descobriu qual é a fonte? Tenta, pedir a Deus a graça de superar. Fazendo isso, vai dando passos. Vai dando passos. Tenho muito medo porque, sei lá, já levei muito fora. Então tu viu, qual é a causa? Porque eu levei um fora uma vez. Pede a Deus a graça para ter esse entendimento de que tu é uma pessoa que pode usar da razão. Com a razão perceber de que aquela pessoa não é essa. De que porque a outra pessoa disse não, significa que essa tem que dizer. Ao mesmo tempo, existe 50% de chance de ela dizer, tem que ser realista também. E mete a cara. Sim. Outra coisa também, principalmente os carismáticos, né? Todo mundo, ou uma grande parte do pessoal coloca assim: nossa, para mim namorar uma menina, por exemplo, tem que ser, a menina pede assim, tem que ser um pregador, tem que ser no ministério de música, tem que cantar, né? Os piores também, nossa, tem que ser uma menina que canta e tal. Isso é a maior imbecilidade que a gente pode fazer. Porque, cara, não tem como, sabe? Aí você já vai estar fechando as portas para várias pessoas legais. Minha namorada, a gente agora, dia 9, vai fazer 4 anos e 10 meses de namoro. Voltando a falar em namoro, cara, quando ela começando no grupo de oração a participar, foi quando eu vi ela assim, e eu falei: vou conhecer essa menininha aí, né? Então, achei ela legal, mas ela não era pregadora, ela não era cantora, ela não era intercessora, não era do Ministério de Cura, ela só participava do grupo de oração, estava começando ainda e ia na missa. E hoje a pessoa maravilhosa que eu tenho, que eu não preciso que ela seja cantora, que ela seja pregadora. Fica a dica aí, pessoal. Não precisa, é a pessoa, não é o ministério dela. Não, isso é verdade, né? Coloca tantos pré-requisitos que o currículo tem que ser, nossa, imenso, né? É verdade, E aí entender que existe um chamado de Deus na nossa vida que se chama vocação. Vamos voltando. Existe um chamado de Deus na nossa vida que se chama vocação. Mas a esse chamado, o Senhor também com esse chamado, o Senhor também nos concede liberdade. E no caso específico do chamado ao matrimônio, não significa que sou chamado ao matrimônio e Deus diz que é com aquela pessoa e eu tenho que esperar que essa pessoa apareça num cavalo alado, porque senão não vai dar errado. Não. Pensa assim. Se fosse pensar dessa forma, então Deus criou os parzinhos já, né? Os casais tudo já pronto, né? Daí um casal, daí vamos supor, né? Que um desses casais, o homem, ao invés de ficar com ela, ficou com outro e casou. O ciclo deu todo errado, então a partir dali? Não é assim. Não existe esse destino fixo. Existe um chamado de Deus e a gente vai respondendo com a nossa vida. E esse chamado é então até que a morte nos separe, que é a outra pergunta que apareceu. Tá, vocês estão vendo que eu não estou falando das perguntas, tá? Mas as perguntas que vocês foram mandando estão aqui dentro desse conteúdo, tá?
E esse chamado é até que a morte nos separe. No céu, ninguém se dará em casamento. Por isso o chamado ao celibato ainda nesta terra. São aqueles que, chamados pelo Senhor, são chamados a manifestar para a humanidade como nós seremos no paraíso. Eu, como celibatário, vivo nessa terra como eu viverei no céu. Vocês que são casados ou ainda vão casar, vivem nessa terra como se vivem nessa terra mesmo. Só. O celibato, então, é esse sinal escatológico da vida que há de vir, porque a união matrimonial é até que a morte nos separe. E na união matrimonial, qual é a finalidade? Qual é a finalidade da união matrimonial, na união sexual? Unitiva e procriativa. Ou seja, as duas precisam andar juntas. Quando uma delas é ferida, não é uma relação sexual própria, digna de seres humanos. Então, sempre tem que ter essa abertura. Ah, mas as pessoas que têm problemas de fertilidade, elas não estão fechadas à vida. Não estão fechadas à vida. Pergunta uma pessoa que tem problema de fertilidade se ela não gostaria de ter filho. Ela está aberta à vida. E nessa união e nesse ato procriativo, elas se dão uma à outra. Então são essas as duas finalidades que podem ser colocadas juntas lá com aquelas 4 características do amor humano. Por isso nós vemos que sexo oral, sexo anal vão ferir a dignidade da união entre homem e mulher, porque não são uniões que são livres, fiéis, totais e fecundas. Elas vão ferir a fecundidade, porque não são uniões fecundas, e elas também vão ferir muitas vezes a própria liberdade, a totalidade, a fidelidade. Por quê? Nesse tipo de união, normalmente está muito vinculado uma postura de senhor e escravo, de superior e inferior, de aquele que é saciado ou saciada e aquele que sacia. Não é mútuo. Não é mútuo. Então existe alguém que dá prazer e existe uma pessoa que recebe prazer. Quando o chamado de um homem e de uma mulher é de uma doação mútua, porque eles se fazem uma só carne, e esse uma só carne se consuma no ato sexual. Então, quando são feridos um daqueles 4 princípios do amor humano, ou mesmo essa dimensão, da fidelidade, da dimensão unitiva e procriativa, nós estamos fazendo ali uma ruptura na união sexual, e ela pode ser de fato bem problemática. Ah, mas e se for como uma preliminar? Olha, cuidado, para não chamar de preliminar aquilo que na verdade é uma falsificação do sexo. Uma falsificação do sexo. Não à toa, por exemplo, sexo oral se chama sexo oral. Por quê? Porque ali tu está falsificando o sexo, ele está fazendo uma caricatura do sexo, onde tem uma penetração falsa, e que só que é só uma pessoa que dá prazer e só um que recebe. Então, fazer disso uma preliminar é problemático, porque na verdade ali já está acontecendo uma falsificação do sexo, mesmo que o coito venha a acontecer na união propriamente dita. Então, dê esse cuidado, esse zelo. Aí, quando se fala da moral, as próprias carícias, as preliminares, elas são sim lícitas, fazem parte do ato conjugal. Se vocês têm liberdade com algum casal casado, perguntem sobretudo para as mulheres. Não é assim que o cara vai passar o dia todo sendo um cavalo, não faz nada em casa, preguiçoso, chega à noite vai ser um
mar de rosa na noite mais romântica da vida? Claro que não. O ato sexual começa na corda, na conquista diária, e aí então, depois do próprio namoro, né, dentro do casal, nas carícias, no toque. E isso já é, sim, né, parte daquilo que vai ser consumado no ato propriamente dito. Mas temos que tomar cuidado para não chamar sexo anal de carícia de preliminar. Não é. É uma caricatura daquilo que é verdadeiramente o sexo. Amém? Amém. Dentro dessa peneira do amor humano, nós também podemos entender como uma forma de recebermos uma sabedoria sobre a homossexualidade, ou melhor dizendo, sobre a própria união homossexual. Nós, enquanto naquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos, dentro dessa peneira, nós vamos ter lá liberdade, fecundidade, totalidade e liberdade. E a união homoafetiva não vai vivenciar essas 4 dimensões, ou mesmo não vai vivenciar a dimensão procriativa daquela união. Por isso, então, ela acaba nos dissociando, e muitas vezes vai ser carnal, né? Vai ser só o corpo, e o espírito e a alma vão estar dissociados. Por isso, então, acaba ferindo a ordem natural daquilo que nós temos que o nosso Criador nos deixou. Mas poderíamos também assumir muitos argumentos biológicos, argumentos sociais, né? Mas eu acredito que não temos tanto tempo para isso, mas então vamos centrar dentro desses argumentos que nós já conversamos, né? Dessa peneira. Ajuda muito a entender, né? Acho essa imagem. E quando então não passa por essa peneira, seja na união heterossexual, seja na união homossexual, a dificuldade é que nós temos uma ruptura interior, onde nós, ao invés de entendermos que nós somos um corpo, nós não temos um corpo, nós então vamos viver como se nosso corpo só pudesse prazer, dissociado do fato de que nós somos homens, de que nós somos mulheres, de que nós somos criados por Deus, de que nós temos, de fato, algo como um plano original para nós. E uma pergunta que veio é como se comportar em relação a casamento de pessoas homossexuais. Por exemplo, me convidaram para ir no casamento de um parente, né, que é homossexual. Como que eu lido? Existe um documento que está no site do Vaticano que se chama assim. Queria que vocês anotassem para fazerem a pesquisa depois com mais calma, porque exigiria bastante tempo da nossa conversa. Mas se chama assim: Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. Vou repetir. Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. E ali então a igreja nos dá orientações sobre qual é a postura daquilo que nós vemos como correto, como moralmente válido, em vista de projetos de aprovação civil das uniões homossexuais, ou como eu, como pessoa civil, posso me importar em relação a isso. E aqui ele vai nos chamar a atenção, assim, há que lembrar que a tolerância do mal é muito diferente da aprovação ou legalização do mal. Então esse é o nosso discernimento. Lembrar que tolerar não é a mesma coisa, é muito diferente de aprovar ou mesmo, ou legalizar. Então temos que tomar cuidado para que a nossa atitude não seja, mesmo que silenciosa, uma atitude que confirme, uma atitude que apoie. Tá? Então esse seria um pouco o discernimento que a igreja nos dá. Certo? Então agora vocês têm 2 segundos para trocar uma ideia entre vocês aí, nesse pouco enquanto eu tomo água.
Voltamos. Voltamos então. Voltamos então bem rápido para nós concluirmos o assunto de sexualidade. Pessoas com tendências homossexuais, como fazem para viver a santidade? Todos nós somos vocacionados à santidade. Bata no peito e diga: todos nós somos vocacionados à santidade. Eu tenho a chaga X. O meu irmão tem a chaga Y, a minha irmã tem a chaga Z, e assim todos nós carregamos uma chaga. Certo ou errado? Certo. Você confirma isso na sua vida? Muito bem. Da mesma forma, alguns irmãos carregam essa chaga dessa tendência que nós compreendemos como desordenada. E aí a santidade vai passar pelo ordenamento, prestem atenção pessoal, vamos voltar. Vai passar pelo reordenamento, pelo ordenamento no seu interior, em vista daquilo que é vontade de Deus para nós. Como? Olha, indo às causas, e digo para vocês, como, obviamente não como especialista, não como psicólogo, porque eu não sou isso, mas como padre, nos atendimentos, sempre existe uma causa, sempre existe um fator. Sempre existe um fator. Então, ir nesse fator, tentar compreendê-lo, tentar compreender se esse fator é possível de ser reintegrado na história, relido, ressignificado. Muitas pessoas, a partir disso, conseguem ter uma compreensão diferente da sua própria vida, uma compreensão diferente da sua própria história e conseguem dar grandes passos. Algumas pessoas, nesse processo, se descobrem chamados ao celibato. Mas veja, da mesma forma que um cara que não consigo viver sem sexo, então significa que a minha vocação é um matrimônio? Não é assim. Talvez Deus, justamente no mistério da sua providência, te chama ao matrimônio, apesar de tu ser um cara que é doido por sexo. Da mesma forma, uma pessoa assim, que tem dificuldade de sua sexualidade é chamada ao celibato. Não é por causa da dificuldade, entende? Isso que eu quero deixar claro. Mas dentro de um mistério da providência que está fora do tempo. Deus não está no nosso tempo, Ele está fora do tempo, do espaço. Já foi chamado ao celibato desde toda a eternidade, e lá, desde toda a eternidade, o Senhor te chamou, e isso é apesar de qualquer chaga da tua história, apesar de qualquer chaga que você tenha carregado, certo? É uma pessoa celibatária. Pode se casar? A pessoa celibatária é aquela que escolheu não se casar. Ela pode casar? Pode, mas ela escolheu não. Volta. Gostaria que falasse como vencer, mudar, transformar. Jesus cura, liberta, unge, livra uma geração de homens afeminados que está na igreja atual. Como lidar com isso? Preste atenção, silêncio. Homens formados geram mulheres formadas geram homens formados. É um trabalho mútuo. Mulheres, deixem de achar que os homens são os imbecis e deixem que o mundo pegue fogo enquanto eles não acordarem para apagar o incêndio. Aquilo que os homens devem fazer, não vai adiantar.
Eles vão ficar cada vez mais imbecis, mais imaturos, mais afeminados. E vocês, homens, enquanto não assumirem a postura que devem assumir, nós vamos ter cada vez mais mulheres mais masculinizadas, mais feministas, mais com concepções distorcidas, e aí não é a isso que tu se sente atraído. Mas também sabe de uma coisa: mulher gosta de homem, não gosta de criança. Precisa ser algo onde cada um vai ocupando o seu lugar, onde cada um tem que ir ocupando o seu lugar. E ao menos de maneira geral, no ambiente em que nós estamos, o passo, ao menos assim, uma opinião, né, que eu vejo é a mulher dar um passo para trás para o homem poder dar um para frente. A mulher dá um passo para trás de assumir o seu lugar de submissão. E aí o que é a submissão? Quem já fez escola de hoje do corpo é estar sob a missão do homem. Ou seja, e qual é a missão do homem? Dar a vida, assim como Cristo deu pela igreja. E aí o homem dar um passo à frente para ir para a cruz. Enquanto não houver derramamento de sangue, é insuficiente. Ainda não foi no nível desejado. Ainda é mérito. Então, precisa cada um ocupar o seu lugar. Cada um ir entendendo que isso faz parte do plano da criação. Isso faz parte do plano da criação. E nós não estamos aqui numa palestra de filosofia, de psicologia, de ciências sociais. Nós estamos aqui numa formação sobre aquilo que Deus pede de nós. E nós cremos que é isso que Deus nos pede. É isso que a igreja nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos diz, quando nos dá como modelo de homem e de mulher, Cristo e a igreja. Um homem que morreu pela sua esposa, a sua esposa que deixou que o seu marido morresse por ela. Precisa ser assim. Amém? Encerramos então sobre sexualidade. Certo? Alguma dúvida? Não, né? Muito bom. Então, sobre espiritualidade agora, né? Então, outro bloco aí de perguntas sobre espiritualidade. Primeiro, entender o que é a direção espiritual. A direção espiritual é algo que é um dom da igreja, que esteve presente na vida, na história da igreja desde sempre, desde a igreja primitiva. Sempre tivemos a compreensão de que ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho na igreja. Então a direção espiritual é ter alguém que caminha comigo para me apontar, né, a direção. Mas quando então uma pergunta que surgiu: quando eu não consigo um diretor espiritual, como eu faço para ter uma vida regrada, né, uma vida de oração, com tudo em dia? Todos vocês têm grandes dons, certo? Todos vocês têm grandes dons, grandes qualidades que vocês usam lá desde a faculdade, no trabalho de vocês. Quantos de vocês talvez não trabalham, por exemplo, só para citar um exemplo, com planilha de Excel? Quem vocês trabalham com planilha de Excel? Levanta a mão. Olha aí. Sabe o que tu faz agora? Pega aquele mesmo Excel que tu usa todo dia para trabalhar e faz uma planilha com os teus horários de oração, com as tuas tarefas diárias, com os teus atos de piedade, com os teus sacrifícios a serem feitos. Então, nós precisamos aprender a usar os dons que Deus nos concedeu, que nós usamos na faculdade, que nós usamos no trabalho, para o bem do nosso crescimento espiritual. Eu tenho certeza que a grandíssima maioria de vocês trabalha e dá duro para ser ótimos profissionais.
para poderem crescer na carreira, para poderem receber melhor, para ter uma vida mais confortável, poder dar conforto para a família, não é mesmo? Então é dessa forma que nós precisamos usar desses mesmos dons para a vida espiritual. Por exemplo, pegando lá aquela tabela abençoada do Excel, que eu uso todo dia para trabalhar, para fazer meus horários da escola, sei lá o que mais, para rezar. Coloco lá, a gente vive com o celular na mão. Baixa um planner digital, um app que é planner ali e tal, para fazer aquelas desk list, coisa. Não, é de lista de tarefas ali, né? Para poder ali fazer todo final do dia, o que eu já rezei, o que eu posso fazer, o que eu faço tal horário. A gente precisa usar os meios que Deus consegue que a gente use, para o bem. Passa horas e horas no Instagram. Usa o celular para outra coisa. Usa para rezar melhor, usa para ler o diário, ter criatividade, ter decisão, encontrar o seu caminho, certo? Sobre o estado de graça. O que é o estado de graça? Como saber se eu estou em estado de graça? O estado de graça é um estado de união com Deus e de rompimento com o pecado. Como que eu alcanço esse estado de graça? Através da confissão. Meu filho, minha filha, se tu pecou gravemente e não se confessou, tu não está em estado de graça. Tu está em situação de pecado, de rompimento com Deus. E aí nos diz, a igreja, que, por exemplo, qualquer obra boa que eu faça em pecado mortal, não me rende nenhum mérito. Não me rende nenhum mérito. Por exemplo, estou lá oferecendo a Deus, alguma coisa. Que bom, continuo oferecendo. Mas a nível de eu poder me santificar com aquilo, não. Por quê? Porque a cordinha que liga o cara lá em cima está cortada, eu cortei com o pecado. Então, precisamos tomar consciência disso. O que é um pecado grave? É aquele pecado que eu cometo com uma matéria grave, com consciência e com liberdade. O que é uma matéria grave? Aquilo que vai ferir alguns dos mandamentos em coisas graves. Então, por exemplo, roubei, bloqueio, palito de fósforo. Pecado grave, porque a matéria não é grave. Mas roubei dinheiro. Então, é contra o mandamento em matéria grave. Então, e comungar um pecado grave é um pecado gravíssimo, é comungar a sua própria condenação. A revelação que os santos tiveram de visões do inferno, de visões de pessoas que comungaram um pecado grave, são terríveis. Terríveis. Então precisamos ter atenção a isso. Mas calma, é um pecado confessável como qualquer outro. Então busque o padre para confessar, para pedir perdão, se arrepender e nunca mais cometer esse pecado. Às sextas-feiras, então, me perguntaram sobre a abstinência de carne e sobre o jejum. O jejum, então, segundo o Código de Direito Canônico, no número 1251, deve ser feito abstinência e jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão de Nosso Senhor. E a abstinência deve ser dada em todas as sextas-feiras, com exceção daquelas sextas-feiras que coincidem com alguma solenidade, ou, por exemplo, com a oitava Páscoa, oitava de Natal. Mas então toda sexta-feira é dia de abster-se de carne. Isto segundo o que estamos ensinando. Quando eu, por porventura, não posso me abster de carne, posso então me abster de outro alimento, ou fazer algum ato de caridade para reparar, mas o que eu preciso é, de fato, compreender que sexta-feira é um dia penitencial. E justamente nesse espírito de penitência, uma pergunta que fizeram: como
lidar com a humilhação. Olha, existe uma missionária chamada Gabriela Dias que uma pregação disse assim: não há santidade sem humilhação. Repita isso. Não há santidade sem humilhação. Não existe. Porque a santidade se dá no caminho da cruz. E o caminho da cruz é um caminho de humilhação. Então, abraça a humilhação e abrace a bem-aventurança de que são felizes os pobres em espírito. E não existe maior riqueza que a gente possa ter do que o nosso ego. E a humilhação vem nos privar disso. Amém? O que fazer contra os pecados de estimação? Primeira coisa, estado de graça. Comungar frequentemente, buscar a confissão quando eu preciso, estar sempre unido a Deus, estar sempre em intimidade com Ele, ter vida de oração. E aí, quando eu vou ter vida de oração, vão aparecer coisas que me doem, coisas que me custam, coisas que no meu dia a dia vão me chateando, vão me exigindo bastante. E isso se chama assim, uma purificação ativa, onde eu então vou abrindo mão daquelas coisas que eu vou abrir mão, vou sacrificando aquilo que eu preciso. E aí, quando eu vou perseverando, vão ser iniciadas aquelas purificações passivas, que são coisas que eu não escolho, mas que vêm para me mortificar, vêm para me sacrificar. E aí, quando eu vou aderindo a elas, eu vou crescendo, e aí eu posso, pouco a pouco, ir abrindo mão dos meus pecados de estimação. Filho, o pecado grave não é pecado de estimação, é vício. O pecado de estimação é aquele pecado venial, que eu não consigo, que é muito difícil, coisa vai reclamar, nossa, sou muito reclamador. Ok. Agora, masturbação não é pecado de estimação, masturbação é vício. Pornografia é vício, mentir é vício. Tá? Toma cuidado para não amenizar. É que nem, nada contra, mas tem nada a favor. Mas é que nem aquela história: eu sou muito procrastinador. Então, preguiçoso sem vergonha. Esse é o nome mais bonito para, então vamos dar nome aos bois. Tá? Então, cada coisa no seu lugar. Cada um são cada um, compreendendo quem se é. E assim, quando tu vai perseverando, tu vai aprendendo algo que Santa Teresinha nos ensina, prestem atenção, que é aprender a suportar as nossas infidelidades. Às vezes o sacrifício que a gente pode oferecer para Deus é aquele sacrifício de suportar o quão ruim eu sou. E isso fere o meu orgulho, isso fere a minha soberba, e aí eu cresço em humildade. É isso que Santa Teresinha quis dizer com aquela música das Isas que a gente canta, O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu amo minha pequenez e minha pobreza. Porque quando eu amo a minha pequenez e a minha pobreza, eu aprendo a depender mais de Deus. Por quê? Porque eu vejo que eu sou nada. E aí meu orgulho é ferido e pouco a pouco ele é assassinado. Passos para o discernimento vocacional. Próximo bloco, então, aqui, Nossa! Passos para o discernimento vocacional. Primeiro passo, oração. Quem não reza, filho, não adianta. Máximo que tu vai conseguir fazer um teste vocacional na faculdade. Tá? Então, para discernir a tua vocação, tu precisa rezar. Rezar e rezar muito. Mas é um rezar muito sem grilo. Não é ficar, meu Deus, qual é a minha vocação, qual é a minha vocação, qual é a minha vocação, qual é a minha vocação. Não! É rezar lá o teu texto diário, tua Lexio Divina diária, tua missa dominical, inclusive se puder durante a semana, tua confissão frequente. E assim o Senhor vai te dando, através da intimidade com Ele, aquilo que tu precisa para o discernimento. Então, qual é o primeiro passo? Segundo passo, coragem. Coragem, uma oração corajosa, audaciosa e aberta. Não adianta eu rezar se eu não quero ouvir. Eu, por exemplo, nunca pensei em ser padre.
padre, nunca imaginei ser padre, nunca sonhei ser padre. Entrei no seminário porque um dia, numa oração, no movimento de jovens que eu participava, eu perguntei para o Senhor, qual será a minha vocação? E a partir dali, eu fui percebendo que eu era muito feliz quando conseguia participar de uma novena, por exemplo, que é um ritmo intenso de oração ao longo de 9 dias. Comecei a perceber que eu me realizava era nas coisas de Deus, não nas coisas seculares. Não porque as seculares sejam um pecado, mas porque é de fato um chamado diferente. E aí, Deus foi me conquistando pouco a pouco. Então precisa ter coragem e abertura. Terceiro passo, conhecimento. Ou seja, tu precisa também meter a cara, conhecer congregações, conhecer o seminário, né? Conhecer famílias santas, conhecer a vida de celibatários. Por exemplo, inclusive respondendo uma pergunta, não precisa ser de uma comunidade para ser celibatário, pode ser celibatário fazendo um voto privado diante de um sacerdote, fazendo um voto privado, promessa privada de celibato pelo reino dos céus. E assim me conhecendo. Eu estou aqui perguntando, Deus não me responde. Sim, mas fica perguntando dentro do quarto, consegue lá não. Precisa então ir adiante, perguntar, ir no encontro, ir no grupo vocacional, ir no recolhimento, ir onde chama uma igreja com a porta aberta, cai dentro para ver o que tem lá. E aqui é o último ponto, então, sobre alguns pontos da renovação, né, da SCC. Na verdade, sobre o Ministério Jovem. Qual é a idade para vir para o Ministério, para o JNL? 18 anos. Ou 17 emancipado. E o que é necessário para abrir um grupo de oração jovem? Passar por um retiro de primeiro anúncio, fazer isso daí depois ingressar no grupo de oração, fazer um seminário de vida do Espírito Santo, participar do seminário de dons e participar de pelo menos, até a partir da perseverança e tudo mais, pelo menos 3 etapas do módulo básico. E aí então pode abrir depois o grupo de oração jovem em outro lugar onde Deus te chama. Só toma cuidado para poder ser chamado de Deus mesmo. Tá? É tudo aqui, né? Uma última pergunta que apareceu, infelizmente não vai dar tempo de dar toda a atenção necessária, foi sobre a modéstia, né, que é algo que está cada vez mais polêmico. Então assim, eu vou responder brevemente como assim, uma reflexão que nós fizemos, né, alguns padres amigos, que é o seguinte. Bom, primeira coisa, né, que não é uma reflexão, isso é ensinamento da igreja. Modéstia é uma virtude, é um fruto do Espírito, é algo dado por Deus, é algo que parte do interior para o exterior, não do exterior para o interior. Amém? Como eu faço para adquirir isso? Como eu faço para adquirir qualquer virtude? Com um exercício repetido, né, para que eu possa então crescer naquela dimensão. A igreja, existem 3 tipos de ensinamentos da igreja. O primeiro ensinamento é aquele que ela dá como necessário de ser acreditado e nunca vai mudar, porque foi dado por Deus para a igreja nos ensinar, certo? Segundo, coisas que a igreja ensina, mas que podem ser mudadas porque não são coisas que Deus nos deixou, mas que a igreja nos ensina como uma maneira disciplinar, certo? E existem coisas que a igreja nos dá princípios e nos deixa depois livres para cada um fazer a sua escolha. Então, todos nós precisamos ter modéstia no vestir, certo ou errado? Certo. Como? Não existe uma revista de moda católica. Não existe, tá? Então tomem cuidado com isso. Já que ninguém para de me perseguir. Tá? Então só tomem cuidado com isso. Daí vejam o chamado pessoal de cada um. E não coloque sobre o outro um chamado que é pessoal. Tá? O
chamado que é pessoal, não pode ser, o jugo não pode ser colocado sobre o outro. O jugo que eu abracei, eu é que carrego. Quem colocava o jugo sobre os outros eram quem no tempo de Jesus? Os fariseus. Tá? Então vamos lá, cuidado com isso. Muito obrigado, Deus abençoe.